E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você está vendo esse vídeo, né? Concurseiro não tem hora para estudar, toda hora é hora. Matemática para o barro branco. Hoje eu vou trazer 4 questões de análise combinatória da Fundação Getúlio Vargas. Então, análise combinatória, como é que a gente vai resolver as questões de análise combinatória? Então, toda questão de análise combinatória a gente pode resolver fazendo uma pergunta para o problema. A pergunta é: a ordem importa? Se você faz uma pergunta, né, você só tem duas possibilidades de resposta, certo? Se a resposta for sim, a ordem importar, a ordem que eu colocar os elementos, dispor os elementos da contagem, importar, então eu vou resolver o problema pelo princípio fundamental da contagem. Quando eu fizer a pergunta se a ordem importa e a resposta for não, eu vou resolver os meus problemas por combinação, certo? Então, se eu tenho esse organograma aqui na cabeça, eu consigo resolver todas as questões de análise combinatória e vai ser o que nós vamos fazer agora, certo? Então vamos lá, primeira questão: as saladas de fruta de um restaurante são feitas misturando pelo menos duas frutas escolhidas entre banana, laranja, maçã, abacaxi e melão. Quantos tipos diferentes de salada de frutas podem ser feitos considerando apenas os tipos de frutas e não as quantidades? Então, vou fazer aquela perguntinha para o problema: a ordem importa? A resposta é não, né? Porque se eu pegar uma salada de fruta que vai ter banana, laranja e maçã, não importa a ordem, porque se eu pegar a laranja, a maçã e a banana, vai ser a mesma salada de fruta, certo? Então, a ordem não importa. Se a ordem não importa, nós vamos fazer por combinação. Combinação de quê? Nós vamos combinar, né? Olha só o que ele está dizendo: tem que ter pelo menos duas frutas. Então a salada de fruta vai poder ter duas frutas, 3, 4 e 5 tipos diferentes de fruta, que são as 5 que estão aqui. É o máximo que pode ter, são 5 frutas, porque só se apresentam 5 frutas aqui à disposição para fazer as saladas. Então a combinação vai ser de 5 tomado o primeiro 2-2, né? Eu vou somar esse resultado com a combinação de 5, que é o total de frutas, tomado da segunda possibilidade, que é usar 3 frutas. Depois a combinação de 5 tomado 4-4, eu usando 4 frutas. E por último a combinação de 5 tomado 5-5. Certo? O resultado dessa soma vai dar a quantidade de saladas diferente. Lembrando que a combinação, né, a combinação de n tomado p a p é o que? N fatorial, p fatorial, n menos p fatorial, certo? Então, n aqui é 5, então 5 fatorial, p é 2, 2 fatorial, 5 menos 2, não preciso botar esse parênteses, vamos apagar aqui, vezes 5 menos 2 dá 3 fatorial. Mais o que? A combinação de 5 tomado 3-3, então 5 fatorial, P é 3, 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Mais a combinação de 5 tomado 4-4, que é 5 fatorial, 4 fatorial, 5 menos 1, 1 fatorial. Mais a combinação de 5 tomado 5-5, que é 5 fatorial, 5, 5 menos 5 dá 0 fatorial, certo? Então agora a gente só tem que resolver
essas combinações. Então, vamos lá. A primeira, 5, o que eu vou fazer? Eu vou abrir até o 3, né? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. 2 fatorial é 2, porque é 2 vezes 1. Então, 2 vezes o 3 fatorial. Certo? Aqui vai ser a mesma coisa. Vou abrir até o 3, certo? 3 fatorial. 2 fatorial é 2, né? Até porque é a mesma coisa do anterior. Aqui tem um macete, eu não preciso fazer, né? Porque toda vez que o P for n menos 1, né, o valor de P for n menos 1, esse fatorial vai dar o próprio n. Então essa resposta aqui eu já sei que é 5. E esse aqui eu também não preciso fazer, porque toda vez que n for igual a P, ou seja, 5 igual a 5, o resultado do fatorial dá 1. Certo? Então, aqui, 3 fatorial eu corto com 3 fatorial, ficou 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Aqui o resultado é o mesmo, né? Porque é a mesma coisa, embaixo só muda a posição, né? 20 dividido por 2 dá 10, mais 5, mais 1. Então, 10, 20, 25, 26 tipos de salada de frutas diferentes podem ser feitas com essas 5 frutas, de modo que cada salada tenha pelo menos 2 frutas, gabarito letra A. Certo? Vamos lá, pessoal. Segunda questão desse ano da Fundação Getúlio Vargas. 10 pessoas, entre elas Gilberto e Laura, pretendem formar uma comissão com 4 membros escolhidos entre os 10. Quantas comissões são possíveis se Gilberto e Laura podem ou não comparecer, mas nunca juntos na mesma comissão? Então eu tenho 10 pessoas, entre elas Gilberto e Lauro, quero formar comissões com 4 pessoas, dentre esses 10. E ele quer saber com quantas comissões Gilberto e Laura não podem estar juntos. Então o que eu vou fazer? Vou calcular o número total de comissões que eu vou fazer, independente de quem está participando, e vou calcular os que Gilberto e Laura estão juntos. Se eu calculo com que ele está junto, ele quer saber aquelas que eles nunca vão estar juntos, eu pego o total, diminuo da quantidade de comissões que eles estão juntos, todas as outras eles vão estar ou não, mas nunca vão estar juntos, certo? Então, o que eu vou fazer? Aquela pergunta para o problema. A ordem importa? Claro que não, não importa, porque uma comissão que tem o fulano A, o fulano B e o fulano D é a mesma comissão se tiver o fulano D, o fulano C, o fulano B e o fulano A. Então, a ordem não importa, né? Então, como não teve também restrição quanto a cargos na comissão, então a ordem não importa. Se a ordem não importa, eu vou resolver por combinação, certo? Combinação de quê? Eu vou calcular o total de comissões que podem ser formadas agora. O total de comissões é o quê? É a combinação dos 10 elementos que podem ser escolhidos, tomados 4 a 4, porque a comissão tem que ter 4 membros, certo? Então, lembrando, n fatorial, p fatorial, n menos p fatorial. Então, é 10 fatorial, p é 4 fatorial, 10 menos 4, 6 fatorial. Vou abrir o 10 até o 6, 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. 4 vou abrir, 4, 3, 2, 1. E o 6 fatorial eu vou deixar aqui. Esse 6 fatorial eu vou cortar com esse 6 fatorial. 4 vezes 2 dá 8. 3, 9 dividido por 3 dá 3. Então isso ficou 7 vezes 3, 21. Vezes 10, 210 comissões. Então, no total, são 210 comissões. E agora eu vou determinar as comissões que Gilberto
e Laura participam juntos. Ou seja, se são 4 vagas para as comissões e o Gilberto e a Laura vão ocupar 2 dessas vagas, quantas vagas sobrou? Sobrou 2 para 10? Não, para 8, né? Porque Gilberto e Laura já estão aqui, né? Então é combinação de 8 tomado 2 a 2. N fatorial, P fatorial, N menos P. Eu sempre escrevo a fórmula até eu decorar. Eu vou escrevendo a fórmula até eu decorar. Quando eu decorar, ela vai sair automático. Eu nem vou perceber. Então, se você não decorou a fórmula, todo exercício que você fazer, escreva a fórmula, certo? Então, vamos lá. N fatorial é 8, P fatorial 2 fatorial, N menos P é 8 menos 2, 6 fatorial. Vou abrir o fatorial de 8 até 6 fatorial. 2 fatorial é o próprio 2, né? 2 vezes 1, 2. 6 fatorial. Vou cortar o 6 fatorial com 6 fatorial. 2 eu posso simplificar com 8, vai dar 4. 4 vezes 3, 28. Então, das 210 comissões formadas, que eu posso formar, 28 tem o Gilberto e a Laura juntos na comissão. Ele quer saber todas as comissões que eles nunca vão estar juntos. Ora, é só subtrair as 28 comissões que eles estão. Então, 210 menos 28, 20 menos 210 dá 190, 8 menos 190, 182. Então, 182 comissões, eu tenho certeza que nem o Gilberto e a Laura não estarão juntos nessas 182 comissões, gabarito letra A. Certo? Vamos continuando. Questão 3, questão do ano passado. Dentre todos os números naturais de 3 algarismos, a quantidade desses números que possui pelo menos um algarismo 5 é... Então, o que ele está propondo? Ele quer saber de todos os algarismos, os números naturais de 3 algarismos, ou seja, o primeiro número natural de 3 algarismos é o 100 e o último número natural de 3 algarismos é o 999. E ele quer saber a quantidade de números, ou seja, entre 100 e 999, que o algarismo 5 apareça pelo menos uma vez, certo? Então, o que nós temos que fazer? Fazer a perguntinha para o problema. A ordem importa? Sim, né? A resposta é sim, porque se eu escrever 2, 3, 4, por exemplo, um número é diferente de eu escrever 4, 3, 2. Então, a ordem dos números altera o meu resultado. Então, a ordem importa? Sim, eu vou resolver pelo princípio fundamental da contagem. Então, vamos lá. Vamos primeiro de 100 até 199. Como é que eu posso fazer isso? Ora, os números são de 3 algarismos. 3 algarismos, certo? Só que de 100 a 199, o algarismo 1 já toma o seu lugar aqui, certo? Eu quero saber aqueles que possuem pelo menos o algarismo 5. Vamos dizer que o algarismo 5 ocupe essa posição. Quantos números sobraram que pode ocupar a última posição? Ora, sobraram todos os outros 10 números, inclusive o 5. Então aqui pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. E isso é óbvio. É a outra maneira de eu fazer esse problema é escrevendo todos os números, certo? Então, para cá, o primeiro algarismo, o algarismo da centena, eu só tenho uma possibilidade, que é o número 1, porque vai de 100 a 199. O algarismo 5, porque eu quero que eu tenho que ter pelo menos um, então ou ele tem que estar ocupando a posição das dezenas ou da unidade. Eu estou fazendo primeiro com as dezenas, então só tem uma possibilidade, e aqui são 10 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, eu faço essa multiplicação e eu tenho 10 algarismos, que é óbvio, 150, 151, 152 e por aí em diante. E depois eu tenho que fazer a mesma situação, só que para
o 5 ocupando a posição da unidade, certo? O 1 continua aqui nas centenas, porque eu quero de 100 a 199. Então, aqui eu tenho uma possibilidade, aqui uma única possibilidade, e para cá eu tenho quantas possibilidades? Aí eu tenho que prestar atenção, certo? Porque se eu botar 10 aqui, eu tenho que depois subtrair, porque vai ter o número 155, certo? Que eu já contei aqui, eu botei 10 possibilidades, então 5 pode estar aqui, certo? Se eu botar 10, eu tenho que, não posso me esquecer de subtrair uma unidade. Ou posso botar 9 possibilidades, já sabendo que o 5 não pode entrar, certo? Princípio multiplicativo, isso aqui vai dar 9 possibilidades. Então, de 100 a 199, eu tenho 10 mais 9 números que, pelo menos, o algarismo 5 aparece. Então, eu tenho 19 números. E, meus amigos, eu não vou precisar ficar fazendo isso de novo, porque do 200 ao 299, a situação vai repetir. Do 300 ao 399, também vai repetir. Do 400 ao 499, também se vai repetir. Agora, do 500 ao 599, não vai repetir a situação, eu vou ter que calcular. Mas depois, dos 600, 700, 800 até o 900, é a mesma situação. Então, essa situação se repete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Então, isso é o quê? É 19 vezes 8. Dá 9 vezes 8, 72 e vai 7. 8 vezes 1, 8, com 7, 152, certo? Então, nós temos já 152 números que aparecem com o algarismo 5 aparecendo pelo menos uma vez. Falta agora a gente determinar quantos algarismos 5 aparecem entre o 500 e o 599. Aí não precisa fazer conta, né? Porque o 5 aparece uma vez em todos esses números, em todos os números, do 500 ao 599, o 5 vai aparecer. Então, entre 500 e 599, eu tenho 100 números. Então, 152 mais 100 é igual a 252 números. Então, entre 100 e 999, eu tenho 252 números que o algarismo 5 aparece pelo menos uma vez. O gabarito fica sendo a letra E. Certo, pessoal? Beleza? A última questão, somando-se todos os números de 3 algarismos distintos, então, somando todos os números de 3 algarismos distintos, que podem ser formados com o dígito 1, 2, 3 e 4, o resultado será. Então, quer dizer, ele pegou todos os algarismos que ele pode fazer, todos os números que ele pode fazer com 3 algarismos dentre esses 4, sendo que esses algarismos são distintos, e quer saber a soma de todos esses algarismos. Então veja só o que acontece. O primeiro número daqui que a gente pode formar, o número mais baixo, se eu colocar esses números em ordem crescente, o número mais baixo é o 123, certo? Se os algarismos são distintos, não pode se repetir, esse é o mais baixo que eu consigo formar. Depois, o mais alto, ou seja, o maior número, é o 432, certo? Todos os algarismos são distintos. Vamos ver o segundo menor. Ele é o qual? É o 124. E o segundo maior é o 431. Olha só o que acontece aqui. 123 mais 432, 5. 3 mais 2, 5. 4 mais 1, 5. Certo? 124 mais 431 dá 4 mais 1, 5. 3 mais 2, 5. 1 mais 4, 5. Então, se eu fizer todas as somas desses números aqui, tomado 2 a 2, sempre os mais extremos, eu pegando
os mais extremos, essa soma vai dar sempre 155, ou 555. Então eu só preciso determinar agora quantos números eu consigo formar com esses 4 algarismos. E eu determinei a quantidade desse número, vou dividir por 2, porque é a soma, né, sempre de 2 a 2, somando sempre 2 números. A quantidade de somas que eu tiver multiplicado por 555 vai me dar a soma do que ele está pedindo no problema. Então, aquela velha pergunta para o problema, né? A ordem importa? Importa, né? É a mesma situação do problema anterior. O número 234 é diferente do número 342, certo? Então, eu tenho que resolver pelo princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem me diz: eu tenho 4 números e quero fazer um número com 3 algarismos distintos. Para cá, para o primeiro número, eu tenho 4 possibilidades, certo? Vamos dizer que eu usei o 1. Para o segundo número, ora, se eu tenho 4 números, já usei o 1, para mim sobrou só 3. Vamos dizer que eu usei o 4. Ora, se eu tenho 4 e eu já usei 2, agora só sobrou 2 números, vamos dizer que eu usei o 2. Princípio fundamental da contagem: 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então eu formo 24 números distintos com esses 4 algarismos de 3 números de 3 algarismos. Se são 24 e eu vou fazendo a soma, 24 dividido por 2 me dá 12 somas. 12 somas de 555. 555 vezes 12. 10 e vai 1. 10, 11 e vai 1. 10, 11, 5, 5, 5, 0, 6, 6, 6. 6.660 é a soma. Gabarito letra E. Certo, pessoal? Beleza? Então, esse aí é o vídeo do Barro Branco, né? Da Fundação Getúlio Vargas. 4 exercícios sobre análise combinatória. 2 de combinação, 2 de princípio fundamental da contagem. Sempre fazendo a perguntinha ali, você vai conseguir resolver qualquer questão. Certo? Dúvidas, sugestões, reclamações, entre em contato com a gente que a gente vai responder o mais breve possível. Certo? Então, até o nosso próximo vídeo. Até mais.